Cada orador aqui dessa manhã, que eu acho que já é tarde, né? Não, ainda é manhã. Representando aqui a ANAMATRA, né, a juíza e diretora de formação de cultura da ANAMATRA, que vem aqui falar, a doutora Luciana Paula Comfort. Certo, doutora? Comfort, obrigada. Comfort, eu sempre erro, Cira. Eu vou Obrigado, falar dali para... Claro, obrigado. Tem apresentação, né? Bom dia a todos e a todas presentes. Eu queria cumprimentar os parlamentares da casa, os ouvintes, as demais autoridades, os auditores fiscais do trabalho, cumprimentar meus companheiros de mesa e parabenizar o deputado Túlio Gadelha por propiciar mais uma vez o debate de um tema tão relevante como é a revisão das... Doutora, só me dá licença, eu queria saudar aqui a presença do deputado Rogério Correia, que está aqui presente conosco. Obrigado, deputado, pela presença aqui nessa audiência pública, viu? Então, bem-vindo aos parlamentares. Inicialmente, a apresentação está disponível? Já? Eu não estou vendo aqui. Eu trouxe para os senhores, inicialmente, os objetivos divulgados pelo governo federal para a necessidade de revisão das normas regulamentadoras, que foram melhorar o ambiente de negócios por meio da simplificação, desburocratização e consolidação de toda a legislação infralegal trabalhista, ampliando a transparência, a segurança jurídica e corrigindo excessos da atuação estatal. A minha apresentação foi mais centrada na questão da segurança jurídica, porque, evidentemente, eu trago a experiência dos magistrados do trabalho na análise dos processos judiciais. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um parêntese com relação a esses excessos da atuação estatal. Como já disse o amigo Carlos Fernando, todos os auditores estão sofrendo essas ameaças, e agora, esta semana, oficiais de justiça, da Justiça do Trabalho, foram vítimas de incidentes graves na região de São Paulo, que é o TRT de Campinas, em duas cidades distintas. Então, quer dizer, não são só os auditores que estão sofrendo esses ataques, mas também os oficiais de justiça, quando vão cumprir legítimas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho. Então, é um parêntese importante que eu gostaria de trazer. Mas, como eu disse, eu vou focar minha apresentação na questão da segurança jurídica e também na proteção ambiental, ou seja, do meio ambiente do trabalho, que é previsto na Constituição. Como já foi exposto aqui, na década de 70, o país foi campeão, né, um campeão em acidentes de trabalho, que ninguém quer ostentar um título desse, sendo o ano de 1975, onde houve o maior número de registros de acidentes do trabalho. Por conta disso, como também já foi relatado, a partir de 1978, houve a instituição das NRs, e de lá para cá, conseguimos reduzir os índices de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. No entanto, os números são muito altos ainda. Não houve uma redução satisfatória desses índices. O Brasil, né, nessa década de 70, foi o quarto, né, aliás, nós ostentamos hoje o quarto lugar, né, em acidentes do trabalho, ficando atrás apenas, como está aqui, China, Indonésia e Índia. Né? Então, nós estamos em quarto lugar. Os dados da Previdência Social demonstram, né, quantas pessoas perdem a vida em acidentes do trabalho. 3.000 pessoas, em consequência de acidentes do trabalho, morrem. Mais de 14.000 são afastados por lesões incapacitantes. Mais de 700.000 compõem as estatísticas oficiais de acidentes e adoecimento. E, nesse número, evidentemente, não se encontram os milhões de trabalhadores informais e também não constam as subnotificações. São apenas dos trabalhadores registrados, com a CTPS registrada, é que constam dessas estatísticas. Ou seja, o número de trabalhadores acidentados e doentes é muito maior do que constam das estatísticas oficiais. E esse alto índice de acidentalidade, o que é que causa? Evidente, abalo na Previdência Social. Nós estamos no momento de discussão da PEC 6, 2019, que fala o quê? Que a Previdência Social necessita de reduzir
né, os impactos gerados por pagamento de benefícios e apresenta-se como um contrassenso a redução de normas protetivas da saúde e da vida dos trabalhadores com o número desse que nós temos de pagamentos de benefícios da Previdência Social em decorrência de acidentes e afastamentos por doença no trabalho. Então, esses índices são de 2017, 38 mortes, uma a cada 9 dias, isso é num ano, né? 8.098 acidentes, um a cada 1 hora e 4 minutos, 3.641 afastamentos previdenciários, o que gerou um impacto na Previdência de 18,6 milhões de reais somente nesse ano de 2017. Então, se nós estamos tratando de questões econômicas, esse é um dado muito relevante para que seja analisado nessa discussão. Pelas alterações promovidas recentemente na NR1, como eu disse que ia concentrar a minha apresentação na questão da segurança jurídica, evidentemente não vimos até agora nenhuma segurança jurídica nessa alteração, porque, na verdade, ela traz a desregulamentação. E nenhuma desregulamentação vai trazer segurança jurídica, sobretudo quando ocorrer um fato que leve o processo à justiça. Quando nós nos deparamos com casos de acidente do trabalho e doenças profissionais no âmbito judicial, e as empresas, muitas vezes, demonstram o cumprimento das normas regulamentadoras e protetivas da saúde e da integridade dos trabalhadores, eles são o quê? As ações são julgadas improcedentes porque o empregador demonstrou que cumpriu as normas. A partir do momento que eu desregulamento, com base em que nós vamos verificar se realmente o contratante ou o empregador cumpriu as normas, protegeu aquele trabalhador, evitou que aquele dano ocorresse. É evidente que isso não traz segurança jurídica, piora a análise desses casos. E, no caso, não provando e não havendo provas de que o empregador ou contratante realmente cuidou para que aquele incidente ou acidente ocorresse, o que é que acontece? As indenizações por responsabilidade civil, que são previstas hoje, e, como eu disse, a análise das normas para saber se houve ou não cuidado com a vida, com a integridade daquele trabalhador. E isenta da responsabilidade nesses casos. A responsabilidade civil ela é aplicada por culpa objetiva, que é aquela que independe de culpa, de prova, e da subjetiva, que depende de prova. Então, evidentemente, que esse arcabouço ele é considerado para isso. E também pode ser considerado quando não há elementos que demonstrem que houve uma conduta, que foi seguida uma conduta para a proteção, um dolo eventual. O que significa isso? Que o contratante ou o empregador assumiu o risco de causar aquele dano à saúde ou à vida ou à integridade do trabalhador. Eu queria deixar claro que não há nenhuma resistência à revisão de normas. Obviamente que, periodicamente, tem que haver esse tipo de revisão para adaptação ao mundo do trabalho, que é muito dinâmico e não pode ficar sujeito a normas que fiquem desatualizadas. Mas, na apresentação de Carlos, eu não sei se deu tempo dele falar, que eu vi, ele demonstra ali que as normas regulamentadoras vêm sendo periodicamente atualizadas, inclusive em 2018, 2017. Então, não é verdadeira a informação de que essas normas são da década de 70 e que estão estacionadas desde então. Assim como não é verdadeira a informação de que a legislação trabalhista era da década de 40 e que não era atualizada, porque sempre houve atualização. Então, nós temos aqui que tratar com realidades e não com suposições que não são provadas na prática. E houve também um manifesto que foi escrito pelo Instituto de Trabalho Digno, ao qual aderiram diversas entidades, demonstrando a preocupação, quando houve o anúncio do governo, com a revisão dessas normas regulamentadoras. Então, aí houve adesão da ANAMATRA, da NPT, do SINAIT, e eu
também trouxe aqui uma nota técnica emitida pela Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco, a AESP, que demonstram a mesma preocupação, e houve uma nota pública emitida pela Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, com a mesma preocupação. Ou seja, diversas entidades que atuam nesse segmento, com o meio ambiente do trabalho, preocupadas com essas revisões, porque elas não estão se revelando protetivas da saúde dos trabalhadores. Então, pela apresentação que foi exposta aqui no início da manhã, foi dito que o objetivo é redução dos acidentes. Eu não vi ali, nos objetivos declarados, que isso era uma preocupação, e nem explicam como eles vão fazer essa redução com esse tipo de alteração que tem sido feita. A Constituição, ela prevê, além da proteção da dignidade humana e do valor social do trabalho, a proteção do meio ambiente, nele inserido o meio ambiente do trabalho, o que significa dizer que, se nós tivermos abalos ao meio ambiente, como é o caso do amianto, a responsabilidade, nesse caso, civil, ela é objetiva. Ela independe de culpa. Então, constatado que um trabalhador ficou doente por conta de condições de trabalho, como, por exemplo, o trabalho com agrotóxico, a culpa da empresa é objetiva. Então, ela vai ser responsabilizada civilmente. Isso não traz competitividade para empresa nenhuma. Não é? Essa questão econômica tem que ser também considerada. A Constituição também prevê, no artigo 7º, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. E nós temos que nos guiar pela Constituição. Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, que tem natureza acima da lei, né? Então, ela é abaixo da Constituição, mas a natureza acima da lei, que é de observância obrigatória pelo Brasil, tem que ser respeitada. E ela diz o quê? Que cabe ao Estado-membro formular, implementar e rever periodicamente uma política nacional de segurança e saúde no trabalho, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças relacionados ao trabalho, por meio da redução dos riscos à saúde existentes no ambiente do trabalho. As normas internacionais, como eu disse, elas são acima da lei, e nós também nos guiamos pelo princípio da progressividade e não retrocesso social. Existe também o Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, que é o Decreto 7.602, de 2011, que dispõe que é para realmente cumprir a Convenção 155, e ele traz 8 objetivos e várias ações e estratégias para cumprir os objetivos da Convenção 155. Eu também não vi tratando disso naqueles objetivos de revisão da ANR. Não se falou disso. Toda e qualquer revisão da norma, ela deve obrigatoriamente prever a questão da dignidade humana do trabalhador, o valor social do trabalho. E, no caso da NR1, esse exemplo que eu queria trazer, que é uma questão prática, porque todo mundo pergunta, sim, mas praticamente qual é o problema? Então, eu trouxe aqui qual seria o problema. A NR1, ela dispensou as micro, pequenas empresas, os MEIs, né, as microempresas, de expedir o PPRA. O que é o PPRA? É a identificação dos riscos naquele local de trabalho. Cada local de trabalho, independente da sua atividade, tem seus riscos próprios. Não é porque eu tenho uma pequena lavanderia, que em tese poderia não ter nenhum risco, é que não vai ter um risco. Só há identificação se há ou não um risco se for feito esse controle ambiental, que é uma medição de calor, que é uma verificação do tipo de máquinas que nós temos no ambiente. Isso é feito caso a caso. E estão dispensando essas empresas de fazer. Quando elas têm grau de risco 1 e 2. E quem declara esse grau de risco? São as próprias empresas. Quem garante que elas têm grau de risco 1 e 2? Ninguém. Então, está se falando aí que a eliminação dos riscos, com base em quê? Se não tem um programa que fala que não tem risco, está dispensada essa análise, essas medições próprias nos locais de trabalho. E aí, o que acontece também? É que essa declaração do grau de risco, ela é feita apenas com a classificação econômica daquela empresa, mas não, como eu disse, com a medição no próprio local de trabalho. Então, pessoas que, por exemplo, empresas, por exemplo, que possuem o grau de risco 2, como padarias, com agente físico calor, lavanderias, agente físico químico,
atividades veterinárias, agentes biológicos, terão seus ambientes de trabalho sem a identificação dos respectivos riscos, vez que dispensadas pela NR1 de fazer o PPRA. Outro setor que merece destaque e que principalmente devemos chamar a atenção aqui é a questão da terceirização de atividades. Com a reforma trabalhista, houve ampliação dessa possibilidade de terceirização, o que significa dizer que qualquer dessas empresas com grau de risco 1 ou 2 poderão ser contratadas por empresas com grau de risco superiores, sem que aqueles trabalhadores tivessem analisados os riscos a que estarão submetidos. Dentre essas empresas que possuem o grau 2, 1 e 2, estão justamente as empresas conservadoras, que são terceirizadas. Então, vejam, isso aí é muito mais amplo do que parece. Muito mais amplo do que parece. E isso foi mencionado também nessa nota técnica que eu disse da Associação dos Engenheiros de Segurança. Nem sempre as micro e pequenas empresas possuem micro e pequenos riscos. E, justamente na prática dos processos judiciais, o que nós vemos são trabalhadores acidentados, mutilados e doentes de pequenas e microempresas mesmo, que são contratadas pelas grandes empresas para barateamento, para a eliminação dos custos. Aqui, essa parte eu não vou falar, porque Carlos já expôs. Eu estou encerrando minha apresentação. A maior preocupação do Estado brasileiro, quando faz revisão de legislação e de norma, deve ser a preservação da vida dos trabalhadores, a integridade, a saúde, inclusive para cumprir a Constituição, como eu mencionei, as normas internacionais, e não apenas falar em desburocratização, aumento de competitividade, já que o crescimento econômico ele tem que ser equalizado com a proteção social, vez que o interesse coletivo ele se sobrepõe ao interesse particular. E, como eu disse, essa facilitação, digamos assim, ela está causando abalos à Previdência e mutilando e matando diversas pessoas. O investimento em gestão de saúde e segurança no trabalho dá retorno e reduz custos das empresas, não podendo ser considerado apenas como despesa, porque, como eu disse, estamos tratando da vida, da saúde e integridade de trabalhadores. Muito obrigada pela atenção. Aqui a doutora Luciana Paula pela apresentação. Também, doutora Luciana, a gente vem externar nossa solidariedade aos oficiais de justiça e aos servidores do judiciário, né, diante das declarações do presidente, que incentiva e estimula o ódio, e, bem, isso é bem preocupante. Mas, dando continuidade